E hoje, quinta-feira, nós temos sempre aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Então vamos começar logo falando de vacinas, né? Essa notícia que vem aí do ministro, até setembro a gente ter metade, pelo menos, da população acima de 18 anos já vacinada, isso é uma notícia extraordinária, né? Realmente muito importante. A vida tudo é gestão. E o ministro Marcelo Queiroga tem dado uma grande demonstração de que na hora que você parte do pressuposto da seriedade e da competência, você tem os resultados. Então, verdade. Está acontecendo no Brasil numa hora dificílima, talvez tenha sido dos ministros da saúde brasileiros o mais exposto, haja visto a pandemia, a gravidade da pandemia, e o Brasil está se saindo muito bem. E a Paraíba também. Quando fala-se que em setembro vai se atingir mais da metade da população, ou toda acima de 18 anos, a Paraíba já está bem próximo disso, porque a população da Paraíba é 4 milhões e alguma coisa, não é isso? Isso. E nós já vacinamos mais de 2 milhões. É. Então nós estamos à frente da média brasileira. Verdade. E teve até inclusive uma ideia que o senhor já tinha dito aqui, que tinha conversado com o prefeito Cícero Lucena, de fazer aquele mutirão, né? Ele fez e me parece que gostou. Dependendo da chegada de nova dose, essa experiência vai ser repetida. Isso. E um trabalho de conscientização. Porque caminhando no meu cotidiano, em vez de quando me encontro com uma pessoa que eu pergunto, já foi vacinada? Diz, não quis ainda ser vacinada e tal. Há uma certa hesitação em uma minoria brasileira sobre a segurança ou não, a oportunidade ou não da vacina. E eu, como sempre fui apologista da vacina, eu sempre defendi a vacina, porque eu venho de uma origem de família de médicos e que a tecnologia, a ciência tem que estar à frente de tudo. Verdade. Agora, pela sua faixa etária, pela idade, o senhor já tomou as 2 doses do imunizante, né? E quem toma as 2 doses do imunizante se sente já meio que protegido, já faz planos para viajar. O senhor já tem esses planos na cabeça? Eu estou numa sinuca de bico, como diz aí explica aí a gíria. Em função exatamente da idade, não furando nenhuma fila, eu fui dos primeiros a ser vacinado. Tomei a Coronavac, que é uma vacina que está autorizada no Brasil, está defendida cientificamente no Brasil, os órgãos de saúde no Brasil a aprovaram. Existe até uma polêmica na qual talvez ela seja a que possa ter menor risco de efeitos colaterais. Ela tem a exigência de 2 doses, exatamente porque não tem a capacidade mais impactante de outras vacinas. Mas aí eu faço um questionamento e que gostaria de tornar esse meu questionamento público, que é o seguinte: eu fui um cidadão bem intencionado que procurei um posto de saúde estadual, municipal, para o meu foi municipal, porque eu tomei na prefeitura de Cabedelo. E, à época, a única vacina que havia disponível era a Coronavac. Eu não quero descer ao mérito brasileiro de nós termos adotado essa vacina, na qual eu, inclusive, tomei e tomaria novamente. Na mesma circunstância, eu tomaria novamente, porque era a que havia disponibilidade à época. Mas eu estou passando por um dilema que é o seguinte, por isso a brincadeira da sinuca de bico. Eu estou na iminência de fazer uma viagem internacional e alguns países no mundo não acataram essa vacina como considerando ela homologada. O Brasil, sim, alguns outros países não. Então, eu, como cidadão, eu estou com o meu direito de ir e vir cerceado. E eu não vejo nenhum plano, nenhum projeto, nenhum encaminhamento para pessoas como o meu caso. Soube há minutos atrás, falando até com o Josival Pereira, que um empresário em São Paulo tinha entrado com uma ação na justiça
assegurando a ele o direito dele ser vacinado com um outro tipo de vacina, que é uma vacina que é reconhecida quase que unanimemente pelos países do mundo. Então veja a situação, você embarca, faz seu teste de que está negativo, leva a sua carteirinha de vacinação do Coronavac e pode ser barrado em um país, o que significa um transtorno terrível. Isso. Porque você vai com reservas, com objetivos empresariais ou pessoais definidos, e você é barrado no aeroporto. Por quê? Porque aquele país não acata a Coronavac. Então eu acho que deveria haver, paralelamente ao que está acontecendo em termos de vacinação, alguma janela. Não adianta tomar a terceira. Para mim, eu não resolverei meu problema tomando a terceira dose de Coronavac. Fiz os testes de capacidade defensiva do meu organismo e alterou muito pouco. Eu não sei porque o estilo da tecnologia da vacina, ela não impacta de forma imediata nessa sua capacidade de autodefesa, que é orgânico, mas que a vacina deveria ter elevado. No meu caso, elevou pouquíssimo. Então, eu não adianta tomar a terceira dose. Aí, como cidadão que não sou médico, eu não sei se cabe ou poderia não ter problema paralelo, casos como o nosso, ser permitido uma vacinação com uma outra tecnologia, com outra vacina, essas que estão hoje sendo aplicadas aqui, algumas delas, inclusive, que basta uma dose e não tem a segunda dose. Então, eu quero que haja o reconhecimento de um direito que não é meu, é de pessoas que estão na minha característica, que é na iminência de irem embarcar para países que não têm essa vacina Coronavac como homologada. Verdade. Eu não estou querendo tirar o mérito da vacina, é uma questão burocrática. As Anvisas dos outros países não atestaram a validade dessa vacina. Então eu chegarei com o meu passaporte de vacinação, que não é validado em determinados países do mundo. Eu só queria assegurar o direito de vir, né? Assegurar o direito de vir. Qual é a única forma que eu terei esse direito? É a permissão para que, em casos analisados específicos, na qual houve um crescimento insignificante imunológico e que o país que você está se dirigindo não aceita essa vacina, cabe uma vacinação suplementar com uma dessas vacinas que tem outra tecnologia, mas que tem efeito mais impactante e positivo. Verdade, até porque quando o senhor foi se vacinar, não escolheu, não havia outra opção. Não havia outra opção. Não havia. Mas o senhor poderia, por exemplo, deixar para depois, né? Dizer, não quero agora, vou deixar. A orientação médica que eu sempre tive foi: tome qualquer uma. Tomar qualquer uma é melhor do que não tomar. E a época, o primeiro lote, primeiros grupos a serem vacinados no Brasil, principalmente na Paraíba, dava a você uma única opção, Coronavac. Verdade. Agora fica essa dúvida também, saber se o corpo, né, fisiologicamente é compatível. Se aceita. Eu não sei, vamos dizer, eu fiz o exame 40 dias após a segunda dose, mas eu não sei, no caso dessa tecnologia de vacinas para o Covid, anti-Covid, se o cidadão pode tomar uma segunda opção de vacina após ter tomado as duas doses de uma tecnologia que atua de forma diferente no organismo. É uma polêmica muito interessante, até porque não é um caso único, deve ter aí milhares e milhares de pessoas, empresários, né, turistas até, que querem fazer turismo. Digamos, se o Japão não tivesse homologado o Coronavac, eu não sei se homologou ou não, estou só dando um exemplo. Todos os atletas brasileiros que estão indo para disputar as Olimpíadas poderiam ter seu direito de competir cerceado. Porque ao chegarem no Japão, eles estariam. Certamente o Brasil tomou cuidado de verificar como, na trajetória do voo Brasil-Japão,
se haveria alguma escala ou transbordo de um avião para outro, qualquer conexão, na qual aquele país não aceitasse o Coronavac. Eu acho que no caso dos atletas, tem um Comitê Olímpico Internacional, eles devem ter remetido doses de Sem vacina dúvida. que são aceitas lá no Japão para vacinar toda a delegação. Sem dúvida. Eu hoje pela manhã tive uma comunicação de uma minha filha Bruna, de que tinha tomado a vacina hoje. E tinha tomado uma vacina que é uma vacina que só tem uma dose e que é quase que unanimidade no mundo a aceitação dela. Eu não estou citando os nomes para não ter conotação especulativa no sentido de propaganda ou catequese de que deva tomar essa ou aquela. Eu só acho que uma determinada vacina, se esta não está homologada no país que você está se dirigindo, automaticamente deveria haver uma abertura de exceção para que essas pessoas pudessem, se a ciência médica permitir, uma segunda vacina com outra tecnologia. Ok, vamos fazer uma outra pausa no Correio Debate de hoje. A gente volta com a segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios ao vivo. Você não sai daí, a gente volta bem rapidinho.